Escorpioninos, sejam muito bem-vindos à leitura de vocês para o segundo semestre de 2025. Bem, primeiro tempo de 2025 já foi, né? Vamos começar agora o segundo tempo. Vamos agora entender o que é a vida, o que o universo nos reserva para o segundo período de 2025, beleza? Ainda há tempo para mudar muita coisa, ainda há tempo para reconstruir os projetos, ainda é tempo para realizar aquilo que porventura ainda não se manifestou. Para quem está chegando a primeira vez, eu sou o Leandro Costa, você está no Conexão Divina e essa é a tua leitura para os próximos 6 meses. Essa é a leitura para o segundo semestre de 2025. Vou começar a embaralhar, eu já deixei o oráculo previamente embaralhado, mas vou dar uma repassada aqui, tá? Lembrando, é uma leitura coletiva, pegue para si apenas aquilo que faça sentido com a tua realidade. É uma leitura para um período específico, então caso você queira pode salvar esse vídeo, assistir mais vezes e acompanhando à medida que os eventos vão se manifestando, tá bom? E também é legal você dar uma olhada lá no teu ascendente, na tua lua, porque são complementares à sua leitura. A gente vai trazer a energia desse ciclo como um todo, depois a gente vai expandindo, vamos ver como é que vai estar a tua vida profissional e a tua rotina, vamos ver como é que vai estar o dinheiro, o relacionamento, e o relacionamento eu vou dividir em casados e solteiros, e a gente fecha com o conselho da espiritualidade. Vamos lá, Escorpião. Que os seres de luz possam me guiar nesse momento, que essa leitura possa ser uma leitura que agrega valor à vida de todos aqueles que fizerem contato com elas. Que a verdade, somente a verdade, possa se manifestar agora, que a relação minha para com esses irmãos que vão ter contato com essa leitura seja uma relação verdadeira, uma relação transparente, uma relação de amor e fraternidade. Vamos lá, espiritualidade, energia para o signo de Escorpião. Vocês abriram a carta do experienciar, então é um período de vivência, é um período de não querer ter certezas sobre a vida, mas sim de tocar a vida, de fazer, de agir, de aprender através da ação. Aqui fala de não buscar certezas, entender que na vida nada é garantido, que tudo é preciso vivenciar, é preciso ter essa questão da experiência, tá? Sua leitura fala também de tocar as coisas simples da vida. Tem uma nova visão pedindo passagem aqui. Tem uma expansão no sentido de compreender a vida. E até nesse sentido que eu falei anteriormente, né, de não criar expectativas demasiadas, de poder ir vivendo a vida da maneira que a vida se mostra e de forma simples. Aqui eu percebo que vocês vão estar muito nesse movimento de aprender com a experiência, aprender com a vida. Há uma libertação aqui, tá? Apegos do passado travaram muito o caminho de vocês. Aqui a carta dos apegos vai falar muito de uma maneira de lidar com a vida anterior, que era uma maneira de alguém que queria muitas garantias. Então, assim sendo, pensava muito antes de agir, ficava buscando, talvez até aqui no contexto de leituras no YouTube mesmo, algo que pudesse confirmar as suas expectativas, te dar uma certeza, e que agora você desenvolveu uma compreensão muito mais ampla da vida, que é a compreensão de que nem tudo você vai poder ter uma previsão, nem tudo você vai ter uma certeza absoluta que vai ser como você deseja. Essa garantia ela não existe. E você começa a confiar mais no processo de experienciar e entender que a garantia é justamente a experiência que você desenvolve na maneira que você vai tocando o teu caminho, na maneira que você vai transitando na vida. Não se apegue a aquilo que deu errado no teu passado. Não permita que isso seja um freio para que você não vivencie as oportunidades que a vida vai te trazer, tá? Com relação ao teu trabalho, com relação a teu dia a dia, sua rotina, vamos ver aqui. Aqui você trouxe a repressão, fala de limitações dentro do ambiente profissional, né? Para quem está dentro de um ambiente profissional, para quem não está trabalhando nesse momento, está falando da energia da energia da sua rotina.
aqui a gente fala de uma certa repressão, uma dificuldade de poder se expressar com mais liberdade, de colocar as suas ideias, de botar teu próprio tempero. A carta do ídolo com a correnteza traz um conselho de que, como você tem essa certa limitação, me parece um ambiente um tanto quanto hostil, que você não consegue dar voz às mudanças ou até mesmo ser reconhecido, é importante você deixar que as coisas vão acontecendo, tá? Permitir que as coisas caminhem de acordo com a correnteza. A carta do ídolo com a correnteza fala justamente de um processo de aceitação das resistências e oposições do momento. Então, se o momento é um momento que tem certas dificuldades de transpor barreira, é importante que você deixe que as coisas vão seguindo o seu fluxo, porque seguindo o seu fluxo, naturalmente elas vão se arrumar. Aqui, ó, além da ilusão. Além da ilusão, fala muito desse lado de despertar. Você começa a deixar as coisas irem de acordo com a correnteza e começa também a não enxergar mais de forma fantasiosa os teus processos dentro do universo de trabalho, dentro da tua rotina. E aí vai aquela percepção de que talvez o que você idealizou e você acreditou que fosse algo muito bom para você já não é mais. Você começa a entender de uma outra forma, inclusive o ambiente, você começa a ver o entorno e pessoas que você de repente tinha uma confiança, tinha uma relação que você acreditava, você já começa a ver que não é real, que aquilo ali era uma relação que estava coerente com os interesses da pessoa e que não era autêntico, sabe? Isso, a carta da Além da Ilusão vai falar dessa sua visão renovada com relação ao ambiente de trabalho, com o ambiente da tua realidade na rotina, no dia a dia, de poder ter mais clareza, distanciar-se um pouco emocionalmente. É como se você dissesse: caramba, agora eu acordei, eu estou conseguindo ver que aquela relação que aquela pessoa tinha comigo não era real, que as expectativas que eu coloquei dentro desse local eram expectativas que dependiam de pessoas que não tinham, na verdade, o interesse de fazer que as coisas acontecessem em meu favor. Então, esse despertar vai fazer você lidar de uma forma muito mais solta, muito mais liberto das ilusões que você vinha vivendo posteriormente, colocando energia numa falsa crença. Já na tua questão financeira, Escorpião, vamos ver o dinheiro de Escorpião. A inocência fala de um bom momento na finança, mas esse bom momento é um bom momento na base da simplicidade, na base do básico, tá? A carta da inocência é uma carta que fala de viver com aquilo que é de fato necessário, de não ficar suscetível ao consumismo, de um despertar para as coisas simples da vida. Tá? A carta da inocência, ela tem uma relação com o arcano do sol no tarot tradicional, que fala dessa sua clareza, fala também de um otimismo com relação à vida financeira. Eu vejo aqui no teu dinheiro também uma capacidade de manifestar ganhos financeiros, e aqui a gente vai estar trabalhando muito com aquele universo da lei da atração. Para vocês que já estão nesse movimento, né, nessas práticas, vai ter bom resultado. Eu vejo que você está criando uma realidade diferente, é como se estivesse subindo um degrau, um padrão de vida, que vem através de um ajuste, de uma percepção daquilo que de fato é necessário. Então não é algo como minimalismo, mas é uma percepção de que as ilusões já não te seduz mais. Você passa a criar uma realidade de acordo com aquilo que de fato tem a ver contigo, que de fato tem a ver com a tua essência, com as suas reais necessidades. Eu vejo um período que ele é muito promissor para que você tenha práticas aí espirituais no sentido de atrair o dinheiro para a tua vida, de ter uma relação mais próxima com o dinheiro no sentido energético. E também a questão do pensamento, né, de atrair as coisas através de uma perspectiva psíquica positiva. Aqui você amadureceu com relação à vida financeira. Tá? Esse cenário que eu retratei aqui anteriormente, do crescimento, é porque você já viu muitas manifestações acontecerem. Você já viu muita coisa que você idealizou financeiramente se realizar. E isso tornou-se uma espécie de garantia no sentido de você
não no sentido externo, mas no sentido de você perceber que você cria a tua realidade, que você pode trabalhar dentro das leis universais e vir criando. E a maturidade que você adquire com relação ao dinheiro dá a você uma liberdade muito grande. É um período para você que financeiramente ele traz assim bênçãos muito grandes. Eu vejo que não é um volume grande de dinheiro que entra, mas é uma percepção de lidar com o dinheiro muito diferente, muito mais sábia, muito mais madura, muito mais simples, uma maneira de lidar com o dinheiro que vai te trazer muita tranquilidade também. Agora, no campo dos sentimentos, vamos falar agora com as pessoas que estão dentro de um relacionamento. Para quem está dentro de um relacionamento agora, primeira carta para você, a não materialidade. Segunda carta para você, o rebelde. Opa! E a terceira carta para você, a aventura. Deixa eu deixar o oráculo aqui um instantinho para a gente ficar mais solto. Não materialidade, rebelde, aventura. Bem, a gente já percebe que existe aqui um quê de desapego, tá? A combinação, principalmente da carta do rebelde com a carta da aventura, ela vai falar muito para a gente de você não aceitar mais condições que até então, de alguma forma, tiravam a tua liberdade de expressão dentro da relação. O rebelde fala de você impor limite, de você romper barreiras, tá? A carta do rebelde aqui, ó. Se eu ver se consigo te mostrar aqui. Nos pés dele tem uma corrente sendo arrebentada. Então é como se você estivesse dentro de um relacionamento que ele trazia para você grandes limitações no sentido de independência, de expressar-se como você de fato deseja. E agora, nesse período, você tende a romper isso. Eu vejo que esse lado da rebeldia saudável, que tem a ver com impor limites, de não aceitar condicionamentos, de não viver mais as regras que o outro quer que você viva, isso te abre uma perspectiva na carta da aventura muito interessante, porque ao mesmo tempo que traz um certo medo de como é que as coisas vão ficar a partir do momento que eu me imponho, a partir do momento que eu tenho essa atitude de rebeldia, como é que a minha vida vai ficar, como o meu relacionamento vai ficar. Então existe esse medo, mas ao mesmo tempo também tem essa proposta de que esse novo pode abrir uma porta para uma realidade que você até então não imaginava que pudesse viver. E eu percebo você adentrando por um caminho que ele tende a ser muito mais leve e muito mais interessante, sabe? Você começa, não vejo que você vai ter assim resistência do outro lado, oposição da pessoa amada, sabe? De não aceitar que você impõe. Eu vejo que a pessoa se assusta com isso, com essa tua posição. E você com um pouco de receio de que possa haver algum tipo de reflexo negativo, que a pessoa possa tomar algum tipo de atitude negativa com relação a você, que eu não vejo que venha a ter. Pelo contrário, eu vejo que a pessoa amada, ela tende a se sentir um pouco assustada com essa tua nova postura. E você se surpreendendo com as grandes possibilidades de mudança para essa relação que acontecem a partir do momento que você sai desse condicionamento. É um período que dentro de relacionamento é um período, sem dúvida alguma, muito aventureiro, instigante, um período assim interessante que traz um frio na barriga, né? Porque certamente você quer manter a relação, você quer torná-la saudável, e ficar na expectativa de como o outro vai reagir pode ser um tanto quanto desagradável. Mas ao mesmo tempo eu vejo você em alguns momentos até se divertindo com isso, do quanto a outra pessoa vai ficar perdida no momento que você se posiciona de um jeito diferente. Já para quem está fora de um relacionamento, para quem está buscando uma companhia, vamos ver? Primeira carta para você, a receptividade, se abra para isso de verdade, tá? Muitas pessoas às vezes querem algo, mas elas não estão totalmente abertas para que isso aconteça. Então a receptividade fala que para você que está em busca de um amor, se abra de verdade para isso. Torne-se um cálice para se encher desse sentimento, para se encher de todas as bênçãos que um relacionamento saudável pode trazer para a tua vida. Então fala primeiro dessa abertura.
A carta do louco fala de um risco que precisa ser corrido, mas ao mesmo tempo adverte para você não se iludir, não fantasiar, entender que o comportamento humano ele oscila. Terceira carta para você, a intensidade. Olha, para quem está fora de um relacionamento e está buscando isso, né? Tem pessoas que estão fora, mas estão satisfeitas com a situação que estão. Mas para quem está buscando um relacionamento, eu percebo assim, se você se abre um pouco mais, se você se permite um pouco mais, de forma inteira, tem tudo aqui para surgir uma pessoa na tua vida que mude bastante o cenário. Porque a carta da intensidade é uma carta que fala de paixão. E junto da carta do louco potencializa muito essa coisa de uma paixão desenfreada, de um desejo incontrolável. Então é saudável se abrir para um relacionamento, mas ao mesmo porque tá na tua energia, tá? Uma pessoa na tua vida, mas ao mesmo tempo essa prudência de não correr riscos desnecessários. Essa prudência também de entender que o ser humano é falho, tem defeito, tem virtudes, então na medida que essa pessoa entra no teu caminho, não deixa que esse universo avassalador dos relacionamentos ele seja algo que te consuma, que faça você ficar cego, cega e se expor a riscos desnecessários na sua vida, tá bom? Eu não vejo aqui relacionamentos que tendem a avançar a longo prazo. Não vejo nesse primeiro momento que essa energia esteja disponível. Eu vejo pessoa entrando, pessoa abrindo uma porta para isso, que pode ser tão somente um trampolim para romper uma trava que você estava anteriormente quanto à sua vida afetiva e depois surgir alguém que realmente construa algo mais sério. Ou uma relação que começa com uma grande paixão e depois ela tende a se transformar em algo mais doce, algo mais sereno, algo mais profundo. Escorpião, fiquei muito feliz em estar aqui junto com vocês. É o primeiro vídeo aqui no canal para vocês. Fiz com muito carinho, fiz com desejo de poder realmente contribuir com a vida de vocês. Espero ter alcançado o meu objetivo. Um fraterno abraço, nos encontramos aqui em breve. Se você gostou, se inscreva, deixe seu like, deixe eu te conhecer, quero saber quem é você. Fraterno abraço e até breve.